No vídeo anterior, definimos os parâmetros e a invocação e estávamos prestes a analisar a codificação do procedimento. Quando o procedimento começar a ser executado, a variável AttractionID será carregada, enquanto a outra estará vazia. Primeiro, precisamos obter, a partir dos parâmetros de atração recebidos, informações sobre seu país e cidade. Sabemos como fazer isso com um ForEach, que é precisamente um comando procedural. Então, filtrando pelo ID da atração recebido como parâmetro, localizamos o registro desejado e extraímos os valores dos atributos a partir dele. O ID do país e o ID da cidade serão armazenados nessas duas variáveis internas do procedimento que teremos que definir. Antes de prosseguirmos, vamos fazer isso. Nós descrevemos a atração de forma antecipada, na qual o atributo específico ser igual à variável de entrada e, dentro de seu corpo, a uma variável countryID, que podemos definir aqui mesmo pressionando o botão direito e selecionando Adicionar variável. Vemos que ela já aparece na parte inferior da lista de variáveis. E se formos à aba específica de variáveis, veremos que ela está definida, baseada no atributo de mesmo nome. A essa variável atribuímos o valor do atributo para o registro recuperado. E depois fazemos o mesmo para uma nova variável CityID. Vamos salvar. Agora precisamos contar a quantidade de voos que chegam a aeroportos desse país e cidade. Como fazemos isso? Lembremos que, para representar que um voo tinha um aeroporto de partida e um de chegada, havíamos criado dois grupos de subtipos. Em particular, o que nos interessa aqui é o do aeroporto de chegada. Tínhamos visto que, sendo este um subtipo de Airport ID, ele se tornava uma chave estrangeira na tabela Airport, e a partir daí podiam ser inferidos esses dois atributos, que são os que agora nos interessam. Então, se dadas essas duas variáveis, quisermos obter todos os voos que chegam ao país e à cidade correspondentes aos seus valores, basta utilizar o comando forEach_flight, filtrando os registros de flight para os quais o Country ID do aeroporto de chegada do voo corresponde ao valor desta variável e o City ID do aeroporto de chegada do voo ao valor desta outra variável. Sabemos que este forEach irá iterar exclusivamente sobre o conjunto desses voos. O que queremos é contá-los, então é isso que colocaríamos ali. Este forEach, onde observamos as variáveis pelas quais está sendo feito o filtro, foram carregadas no forEach anterior. Queremos contar os registros recuperados por este segundo forEach. Então, se imediatamente antes inicializarmos um contador em zero e dentro do forEach, a cada iteração, simplesmente somarmos 1 ao valor que ele já tinha, isso é o que o operador reduzido mais igual indica. Ao finalizar a execução, teremos nessa variável a quantidade de voos que chegam a esse país e cidade, que é nada mais nada menos do que o que nosso procedimento quer calcular. É por isso que utilizamos como contador a mesma variável de saída, que para este parâmetro de entrada, 1 ficará, ao final do source, com valor 3. E esse valor será o que será devolvido para quem chamou o procedimento. Então, vamos completar o código assim. Vamos remover o comentário que o assistente havia colocado, pois já não é mais necessário. Assim ficou o source. Podemos querer nos certificar de que não cometemos erros inspecionando a lista de navegação. Para obtê-la, não é necessário executar um run. Podemos clicar com o botão direito do mouse no objeto Visualizar navegação. Isso fará com que o objeto seja especificado. E obteremos a lista de navegação. Note que aqui são indicados os parâmetros e que ambos aparecem, para cada um. O primeiro será um primeiro loop for, precisamente para filtrar por igualdade da chave primária. Abra a fumaça, um registro que atende aos filtros. A segunda busca por alimento irá iterar sobre a tabela de voo. E irá para o aeroporto, apenas para executar esses filtros, para os quais terá que percorrer toda a tabela de voos. Daqui a pouco, veremos como podemos otimizar tudo isso. Mas primeiro, vamos tentar a solução.
tínhamos o provedor de dados obter lista de atrações, no qual já havíamos inserido a invocação para esse procedimento. E onde o usamos? Este fornecedor de dados? Fizemos isso na web, no painel Show Attractions. No evento Start, carregamos essa variável de coleção que foi exibida como uma grade no Web Layout, com base no que o Data Provider retornou. Podemos então pensar no Data Provider também como uma espécie de função, mas uma que sempre retorna um tipo de dados estruturado ou uma coleção, e cuja programação é declarativa. Em contraste, nosso procedimento retorna um tipo de dados simples, neste caso, porque um procedimento também pode retornar dados estruturados, e sua programação é procedural. Agora sim, vamos rodar um run para testar isso em ação. Primeiro, vamos ver quais voos temos. São apenas dois. O primeiro para Paris e o segundo para São Paulo. Vamos adicionar mais 2 voos para Paris. Um voo 3 do aeroporto 1 para o 2, que é em Paris, com preço de 1.200 e companhia aérea 1. E um voo 4, também do aeroporto 1 para o 2, com preço de 1.650, desconto de 5 e companhia aérea 1. Temos então 4 voos no banco de dados. 3 chegam a Paris e 1 chega a São Paulo. Então, para todas as atrações de Paris, deverá contar 3 voos. Se houver alguma de São Paulo, 1 voo. E para qualquer outra, 0. Vamos executar agora sim nosso Web Panel Show Attractions. A última linha é a que adicionamos hard-coded no Data Provider. Mas as duas primeiras foram retiradas do banco de dados e o cálculo está correto. Vamos tentar remover no Data Provider a condição de filtro por Paris. Deixemos ela comentada. E vamos executar novamente. Vemos que agora também aparece listada a atração The Great Wall de Beijing, com 0 voos que chegam a essa cidade, exatamente como esperávamos. Vamos ver 2 alternativas para essa implementação. A primeira. Poderíamos ter definido que o parâmetro de entrada não fosse uma variável, obrigado, mas sim diretamente o atributo Attraction ID. O que o Genexus entende com essa declaração? Que sempre que no source se acesse informação que envolva, de algum modo, uma atração, será utilizada exclusivamente aquela do valor da Attraction ID recebido por parâmetro. É como dizer, sempre que no contexto do comando que você estiver executando no source, em cada momento houver um Attraction ID em jogo, será o deste valor e de nenhum outro. Neste caso, temos 3 comandos. Para o primeiro, de fato, está envolvida uma atração. Por esse motivo, ao receber no atributo em vez de na variável, esse filtro já não faz sentido. Vamos removê-lo. Implicitamente, isso será feito pelo parâmetro de entrada Traction ID. Recuperará apenas o registro correspondente ao valor recebido por parâmetro. O segundo comando do source não envolve em nada o banco de dados. E o terceiro, outro for each, navega até a tabela flight e acessa a tabela airport. Em nenhuma delas existe o atributo Attraction ID, portanto, neste for each, o parâmetro de entrada não terá nenhum efeito. Vamos testar essa primeira alteração no Genexus. Removemos o ampersand, obrigado, para que fique apenas o atributo com esse nome. E agora eliminamos a condição explícita do primeiro for each. Deixamos ela comentada para que fique registrado o que fizemos. Vamos consultar a lista de navegação para garantir que ela corresponda às nossas expectativas. Podemos ver que o atributo agora aparece entre os parâmetros. E para o primeiro de cada um, continuamos a ver o primeiro. E o filtro. Automático, que agora é indicado com este símbolo ebro. Este sinal de arroba indica o parâmetro de atributo para Attraction ID. O segundo, para each, não é afetado de forma alguma. Agora vamos otimizar o segundo loop para cada iteração.
Nele, estamos percorrendo a tabela Flight para contar os registros que atendam a essas condições. Não era isso mesmo? O que fazíamos com uma fórmula count quando a associávamos a um atributo em uma transação. Quando estudamos os atributos de fórmula, não nos detivemos no fato de que as fórmulas também podiam ser usadas em outros lugares e não necessariamente associadas a atributos. As fórmulas de agregação count, sum, max, min, find, também são como funções que percorrem uma tabela e devolvem um resultado. Neste caso, com esta fórmula count, estaríamos pedindo para contar as ocorrências do atributo flight price. Aqui escolhemos este que conhecemos. Ele está apenas na tabela flight, então não haverá dúvidas de que queremos contar os registros desta tabela. Mas poderíamos ter escolhido também, por exemplo, Flight Arrival Airport ID. Mas não queremos que conte todas as ocorrências, e sim apenas aquelas que correspondam a registros para os quais essas duas condições sejam atendidas. Então, o que faríamos seria substituir este bloco de código, onde fazíamos isso manualmente e até mesmo percorrendo toda a tabela. Flight por esta atribuição, onde o resultado será o mesmo, mas garantimos a eficiência porque as fórmulas são otimizadas. As fórmulas também podem ser utilizadas no código de qualquer objeto, e nesse caso são chamadas de fórmulas inline ou locais. Em contrapartida, os atributos fórmula, que, além de estarem presentes em transações, pertencem a KB, são considerados globais. Em vez de tudo isso, então, vamos atribuir à variável de saída o resultado desse count. Vamos executar. Aqui vemos como o for each foi substituído pela navegação da fórmula aggregate. E se agora executarmos, não vemos nenhuma diferença em relação à implementação anterior. O resultado é o mesmo, mas o código é mais expressivo e eficiente. Para calcular o valor a ser atribuído a este membro, então, implementamos um procedimento. Mas como o cálculo era tão simples que poderia ser resolvido praticamente com uma fórmula count, poderíamos ter pensado em adicionar um atributo fórmula à transação attraction, de modo que simplesmente atribuir ao membro o valor do atributo, que, como sabemos, por se tratar de uma fórmula, é disparado toda vez que é requisitado. Nesse caso, teríamos economizado a implementação do procedimento. Mas se esse cálculo, o da quantidade de voos que chegam à cidade da atração, só é necessário para este data, provider e nada mais, não faz sentido ter um atributo da entidade para isso. É que nesse caso, toda vez que se acessar a transação para fazer algo com alguma atração, será necessário disparar o cálculo da fórmula, o que consome tempo e recursos de maneira absolutamente desnecessária se só é preciso para este data, provedor. Se por outro lado fosse necessário obter esse valor sempre que uma atração fosse acessada, então faria sentido tê-lo como um atributo. Agora, suponha que o cálculo não fosse tão simples quanto o de uma fórmula de contagem. Suponhamos que se tratasse de um cálculo mais complexo que envolvesse a consulta de várias tabelas e a verificação cruzada de informações, ou seja, um cálculo para o qual não dispomos de nenhuma fórmula pré-definida para resolvê-lo. Então, implementaríamos o cálculo no procedimento, sabendo que sempre podemos definir um atributo fórmula como calculável por um procedimento implementado como função, ou seja, que devolve um resultado do mesmo tipo de dado que o do atributo. Aqui vemos outro uso do nosso procedimento, em um atributo fórmula. Em geral, esse procedimento poderá ser invocado em qualquer lugar onde um valor desse tipo de dado seja esperado. Uma última coisa. A partir de um web panel, invocamos no evento Start um data provider que chama um procedure. Onde tudo isso é executado? O desenho da tela do web panel é feito no front-end, no navegador do cliente. Mas os eventos do sistema, entre eles o Start, são executados no back-end, ou seja, no servidor. Portanto, é no servidor onde esse data provider é chamado e será executado integralmente lá. A partir dele, para cada item será chamado o procedimento, que também será executado inteiramente no servidor.
Uma vez que o data provider finaliza, a variável fica carregada no servidor e é enviada ao cliente. E então ela é exibida na tela no grid. Implementamos um procedimento muito simples que recebia um parâmetro de informação e devolvia outro, do tipo numérico, para o que precisava acessar o banco de dados, executando alguns comandos sequencialmente. Vimos como os parâmetros eram declarados através da regra parm, que é utilizada em geral para todo objeto que recebe e devolve informações de e para quem o chama. Uma exceção, no entanto, é o que acontece com o Data Provider, que não declara, por meio da regra parm, seu SDT obrigatório ou coleção de saída, mas sim o faz através das propriedades de saída output. Por outro lado, um procedimento pode não devolver nada. Também pode não receber nada. Pense, por exemplo, em um procedimento que esvazie todo o banco de dados ou que liste em formato PDF todas as atrações turísticas de Paris. Ele já sabe o que precisa fazer, não necessita de informações fornecidas por quem o chama. Um procedimento pode fazer tudo isso e muito mais. Um data provider também pode trocar parâmetros com quem o chama, além de devolver um SDT simples ou uma coleção. E para definir esses outros parâmetros, vale a regra parm. Por exemplo, poderíamos querer que ele devolvesse a coleção de atrações de Paris da categoria recebida por parâmetro. Assim, ele poderia receber em uma variável que usaríamos sp explicitamente para filtrar ou diretamente no atributo category_id, e já não é necessário explicitar o filtro. Embora no Data Provider a codificação seja declarativa, ao contrário do Procedure, no que diz respeito à navegação e filtros. Vale o mesmo aqui e lá. Também, e não menos importante, fica demonstrado o que já havíamos adiantado quando estudamos o comando FORIAC, no evento de um grid, que esse comando podia ser utilizado em qualquer objeto onde fosse permitido código procedural e acesso ao banco de dados, como o procedure. E também que, com outras roupagens, encontraríamos a mesma lógica de navegação em outros objetos, como o Data Provider, em controles como o grid com tabela base e em fórmulas como as de agregação. Por fim, não podemos deixar de ressaltar que aqui vimos um uso específico e limitado de um objeto que possui enorme flexibilidade e potência, sendo um elemento indispensável em todo o back-end.